bem com você? Você lembra que na aula de ontem você leu junto com a sua professora um texto em forma de entrevista que está nas páginas 4 e 5 da sua apostila de português? Ah, isso aí! Se você assistiu a aula de ontem, você lembra desse texto, né? Esse texto é uma entrevista, por isso que ele é organizado daquela forma, com perguntas e respostas. Geralmente, quem inicia e quem finaliza esse tipo de texto é o próprio entrevistador, porque ele é o responsável por conduzir o diálogo e organizar as informações dessa entrevista. E hoje nós iremos completar os exercícios das páginas 8 e 9. Mas antes, eu quero saber de você. Você já viu um texto parecido como este, em forma de perguntas e respostas? Você já viu uma entrevista? Quais são os meios de veiculação desse tipo de texto? Ah, você sabia que ele não aparece somente de forma escrita, igual está aí no seu livro? Ele também pode aparecer na televisão. Por exemplo, quando um jogador de futebol, no final do jogo, começa a ser questionado sobre o desempenho dele, ou se tinha como melhorar a jogada, o que ele poderia ter feito, ele está sendo entrevistado. Esse tipo de texto também pode aparecer na internet, revistas, jornais. Então, vamos completar agora, junto comigo, os exercícios da página 8 e 9. Então, no exercício 12, quer saber em quais das seguintes situações as entrevistas costumam ser realizadas? Marque com um X. Como eu já falei, elas não são visualizadas somente aí no seu livro. Tem outros lugares também. Me acompanhem para descobrir. As entrevistas podem ser realizadas em uma coletiva de imprensa, seja ela voltada somente para uma pessoa, por exemplo, um governador, um prefeito, um presidente ou um jogador de futebol. Então, você já viu ali que já tem duas opções que você pode assinalar, né? Ela também pode ser realizada quando você está atrás de uma vaga de emprego. O empregador te chama e faz algumas perguntas para saber se você está apto para aquela função. Então, também existem as entrevistas de emprego. E existem as entrevistas que são feitas em programas de televisão. E nessas que são realizadas na televisão, num programa de televisão, são feitas com atores, atrizes, pode ser feita também com um técnico de algum time de futebol, pode ser feito também com um presidente, com um prefeito. E pode ser até feita com você, se você for convidado para participar de um programa de televisão. Exercício 13. Em qual tipo de publicação as entrevistas podem ser encontradas? Circule. É meio complicado encontrar uma entrevista em um dicionário, em uma história em quadrinho, em um livro, principalmente se for um livro de história, de conto, né? Então, lá no exercício 13, você pode circular as seguintes opções: jornal e internet, que está aqui sendo representada por um computador. E no exercício 14, quer saber a quem a entrevista, sempre alerta, poderia interessar? Será que poderia interessar a pessoas que gostam de explorar a natureza? Ou a biólogos que buscam informações científicas?
ou profissionais preocupados em diagnosticar um problema de saúde. Se você leu o texto direitinho, você sabe que em nenhum momento a entrevistada falou sobre ela ou algum outro biólogo estar atrás de informações científicas. E também ela não falou de nenhuma preocupação em diagnosticar um problema de saúde. Então, a resposta correta é a letra A. Você pode marcar essa resposta com um X. No exercício 15, pede para você reler o texto da entrevista estudada e fazer o que está sendo pedido. No item A, pede para você transcrever as perguntas que foram feitas. E nós sabemos identificar uma pergunta através de um sinal de pontuação. Você lembra o nome dele? Ah, olha aí quantos deles. Você lembra o nome desse sinal de pontuação? Isso aí, esse sinal se chama ponto de interrogação. E em textos impressos, que são textos disponibilizados em livros, revistas, jornais ou textos virtuais que estão disponibilizados na internet, nós conseguimos identificar uma pergunta através desse sinal do ponto de interrogação. Então, as perguntas são as seguintes. Márcia, o que é escotismo? Você decidiu ser bióloga por causa do escotismo? Como é trabalhar com educação e meio ambiente? Que mensagem você deixaria para nossos sócios? No item B, que sinal de pontuação foi utilizado em cada uma delas? Você lembra? Isso aí, o ponto de interrogação. No item C, quer saber se as perguntas da entrevista introduzem novos assuntos. E quais são esses assuntos? E agora eu te convido a dar uma pausa aqui no vídeo, ler a entrevista novamente para você descobrir quais são esses assuntos que cada pergunta introduz, tá bom? Depois você volta aqui, dá um play e continua resolvendo as questões junto comigo. Os assuntos que são introduzidos em cada pergunta são o que é escotismo, relação entre escotismo e escolha da profissão, okay? Educação e meio ambiente e mensagem para os sócios. E no item D, a entrevistada forneceu as informações pedidas? Explique. Será que ela respondeu tudo aquilo que o entrevistador perguntou de forma clara, de forma direta e objetiva? Ou será que ela desconversou ou falou sobre outros assuntos que não tinham nada a ver com as perguntas que o entrevistador fez? Ao ler as respostas dela, nós percebemos que sim, que ela forneceu as informações que foram pedidas. Ela respondeu tudo de forma direta e clara, dando informações dentro do assunto questionado. E no item E, é para você grifar ou destacar no texto as ideias que se relacionam às perguntas do item A. Então, as ideias relacionadas às perguntas do item A são as seguintes. O escotismo é um movimento que complementa a escola e a família. Eu sempre gostei de trabalhar com o meio ambiente
e buscava desenvolver atividades práticas relacionadas com a natureza. É fascinante, até porque o escotismo trabalha esse tema muito antes de ele aparecer como matéria nas escolas. Já grifou todas as ideias relacionadas às perguntas? Ah, muito bem! Então, estamos chegando na reta final. Passando agora para o exercício 16. No item A, quer saber o seguinte: além de perguntas e respostas, as entrevistas podem apresentar uma introdução. Quais informações a introdução da entrevista, sempre alerta, apresenta? Da mesma forma que na narrativa a introdução está descrevendo o personagem, o local, em uma entrevista, a introdução serve para apresentar a pessoa entrevistada e o assunto que será abordado durante aquela entrevista. E o entrevistador já faz dessa forma para que quem for ler aquela entrevista já sinta uma certa curiosidade e tenha vontade de ler essa entrevista completa. Então, como resposta no item A, você pode pôr da seguinte forma: apresenta a pessoa a ser entrevistada e o tema a ser abordado na entrevista. No item B, quer saber se as ideias da introdução estão organizadas em parágrafos, estrofes ou perguntas e respostas. Então, voltando lá para a página 4, lá na parte da introdução da entrevista, nós percebemos que essa introdução não foi organizada nem em estrofes e nem em perguntas e respostas. Então, no item B, você pode marcar a primeira opção como certa, parágrafos, porque a introdução foi organizada em parágrafos. E no item 17, quer saber quem começa e termina a entrevista. Por quê? Lembra que eu falei no início desse vídeo que quem começa e quem termina a entrevista é o entrevistador, porque é ele quem vai organizando os assuntos que foram abordados ali naquela entrevista e também é ele quem vai conduzindo o diálogo com o entrevistado. Então, quem começa e quem termina a entrevista é o entrevistador, que é ele quem conduz o diálogo e organiza as informações da entrevista. E aí, respondeu tudo direitinho? Ah, eu aposto que sim. Aproveita que você está aqui ainda, volta o vídeo, confere as respostas novamente para não ficar dúvida nenhuma de que ficou algo errado, tá bom? Hoje a nossa aula termina por aqui, mas nós temos um encontro amanhã. Então, me aguardem, ok? Tchau!